Então vamos lá. Nós vamos ler o texto aqui em João, capítulo 19, versículo 30. Diz-nos assim a palavra de Deus. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Eu quero, nesta noite, rápidas palavras, falar apenas sobre uma palavra dentro desse texto aqui. A última palavra de Jesus na cruz do Calvário foi: está consumado. Segundo o dicionário Aurélio, a palavra consumado significa acabado ou perfeito, cumprida a tarefa. Se ela tivesse somente essa conotação, por si só, eu já diria que o sacrifício que Jesus realizou por nós no Calvário foi um sacrifício perfeito e completo. Mas a palavra vai além disso. Está consumado, no grego, é tetelestai. E essa palavra, tetelestai, ela era utilizada em 3 ocasiões especiais. Guarde bem isso aí. Está consumado, no grego, tetelestai. Havia 3 ocasiões em que essa palavra ela era utilizada. Quais eram essas ocasiões? Primeiro, ao cumprir uma ordem paterna. Quando um pai delegava uma ordem ao filho, após o filho cumprir a ordem, ele se aproximava do pai e dizia no grego tetelestai, ou seja, pai, está consumado, está cumprido. Ao olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver que Jesus veio cumprir as Escrituras. Ele veio até nós, humilhando-se à nossa condição humana, de forma a satisfazer a vontade de Deus Pai. O seu grandioso sacrifício permitiu a salvação da humanidade perdida das garras de Satanás, dando-nos uma nova esperança, uma maravilhosa oportunidade de reatarmos a comunhão com Ele e vivermos para sempre na sua presença. Quando Jesus disse está consumado, ele disse ao seu pai que havia cumprido a ordem que o pai havia lhe delegado. Em Lucas capítulo 22, versículo 37, o próprio Jesus disse: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com malfeitores foi contado, porque está escrito, o que está escrito de mim terá cumprimento. Jesus Cristo veio com um propósito esse de realizar o desígnio de Deus, de realizar a vontade de Deus. Ele mesmo, em João capítulo 6, versículo 38, vai nos dizer: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para cumprir a ordem que o próprio Pai havia lhe determinado. Que ordem? Que ele morresse por a humanidade. Em João capítulo 5, versículo 30, Jesus disse: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, mas como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui nós vemos que o próprio Jesus ele veio em uma missão, ele foi enviado por Deus. Dentro desse contexto, a palavra tetelestai, quando alguém cumpria uma ordem paterna, pronunciava ela, Jesus cumpriu a ordem de Deus. Ele desceu e se sacrificou por nós. Se sacrificou voluntariamente. Ninguém forçou Jesus a ir ao Calvário. Ninguém o segurou na cruz. O que segurou Jesus na cruz não foram os cravos, foram as cordas. As cordas do amor que ele tinha por mim e que ele tinha por você. O segundo lugar em que era usada a palavra tetelestai era quando alguém quitava uma dívida. Ao contrair uma dívida, quando pagava a última parcela, o credor dizia então para a pessoa que estava quitando aquela dívida: tetelestai, está consumado, a tua dívida está paga.
Olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que nós tínhamos uma dívida muito grande e que nós não tínhamos condições de pagar essa dívida. Romanos, capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. A Bíblia diz que todos os homens foram encerrados debaixo do pecado. E o salário do pecado é a morte, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Então nós havíamos contraído uma dívida para com Deus e nós não dávamos conta de quitar essa dívida. Nos tempos do Antigo Testamento, Deus ordenou aos israelitas que fizessem sacrifício de animais para expiação substitutiva. Ou seja, a morte de um animal tomava o lugar da morte de uma pessoa, uma vez que a morte é a penalidade pelo pecado, conforme Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Em Êxodo, no capítulo 29, no versículo 36, na parte A do versículo, o próprio Deus diz: sacrifique um novilho por dia como oferta pelo pecado para fazer propiciação. Era necessário, na antiga aliança, sacrifício de cordeiros, de touros, de bodes, para que a ira de Deus fosse aplacada e ele resolvesse perdoar o pecado daquele povo. Deus exige a santidade do seu povo. Em Levítico, capítulo 20, versículo 7, está escrito: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. E essa palavra, ela foi ratificada por Pedro na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 15 e no versículo 16. Ele também diz: sede santo, porque eu, Senhor teu Deus, sou santo. A lei de Deus exige santidade. E não podemos dar a Deus a santidade completa por causa dos pecados que cometemos. Portanto, Deus exige a satisfação da sua lei. Os sacrifícios dedicados a ele cumpria os requisitos. Aqui é onde Jesus entra. Pois em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 12 até o versículo 15, nos diz: não por meio de sangue de bode ou de novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica de forma que se torna exteriormente puro, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Romanos, no capítulo 8, no versículo 3 e no versículo 4 está escrito: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós havíamos adquirido uma dívida por causa da nossa pecaminosidade e não tínhamos condições de quitar essa dívida. E o credor, mais cedo ou mais tarde, viria nos cobrar essa dívida. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela vai nos dizer em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14: e havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós na sua ordenança, o qual nos era contrário, removeu dos meios de nós, cravando-o na cruz. A dívida que nos era contrária, a dívida do pecado que nós havíamos adquirido para nós, a Bíblia diz que ele riscou, ele anulou, ele cravou na cruz a nossa dívida. Ele pagou por nós essa dívida. No Calvário, quando ele disse está consumado, ele também quis dizer a dívida por o pecado está paga. Todos nós podemos chegar diante de Deus sem a necessidade de nenhum intercessor humano,
porque temos Cristo, nosso advogado, à direita do Pai. Ele agora está sentado à sua destra. Ele já pagou a nossa dívida. A nossa dívida de pecado está quitada. Ele quitou por nós. Ele cravou essa dívida na cruz. Claramente, Jesus pagou o resgate por nossas vidas a Deus. E esse resgate foi a sua própria vida, o derramamento do seu próprio sangue em sacrifício. E por causa da sua morte sacrificial, cada pessoa na terra agora tem a oportunidade de aceitar esse dom de expiação e ser perdoado por Deus. Sem a sua morte, a lei de Deus ainda precisaria ser satisfeita por nossa própria morte. Mas Cristo resolveu pagar a dívida, morrendo em nosso próprio lugar. E ele não levou sangue de touro, de bode para oferecer diante de Deus, de novilhos, de cordeiro. Ele ofereceu o seu próprio sangue. Aliás, quando João Batista viu Jesus, antes de Jesus descer as águas batismais ali no Jordão, a Bíblia vai nos dizer que João Batista, no capítulo 1 de João e no versículo 29, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo foi o único Cordeiro, morto uma única vez, apresentando o seu próprio sangue, que apresentou-nos diante de Deus inculpáveis agora. A nossa dívida foi paga. Temos livre acesso a Deus, comunhão com Ele. Aquilo que foi perdido no Éden, Jesus Cristo conseguiu reatar no Calvário através do seu sacrifício. Aliás, a palavra religião, ela vem do latim religare. O que quer dizer isso? Quer dizer que na cruz, Jesus Cristo nos religou com Deus novamente. Nós temos livre acesso a Deus, temos comunhão com Deus, porque aceitamos o sacrifício de Jesus. E Ele pôde dizer: está consumado. O terceiro lugar em que era usada a palavra está consumado ou tetelestai era quando alguém adquiria uma propriedade. Quando alguém adquiria uma propriedade, no dia em que aquela propriedade era paga, quando era paga a última parcela da propriedade, então o dono da propriedade carimbava em um documento a palavra tetelestai, ou está consumado. Era uma declaração de pagamento completo. Era uma declaração de que não havia mais dívida. Agora a propriedade pertencia àquele que assim o comprou por direito. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que nós fomos comprados por bom preço. Glorificai-vos, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Paulo, ele disse que nós pertencemos a Deus porque fomos comprados. E fomos comprados por bom preço. Jesus pagou o direito de propriedade nossa. Ele agora é nosso Senhor. Não apenas nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. Ele pagou o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Ele nos adquiriu como propriedade particular dele. Em o Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, que é o versículo mais conhecido da igreja, dos amantes da Bíblia Sagrada, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O próprio Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para garantir a nossa salvação, para nos adquirir como propriedade. Você, meu querido, não pertence a outra pessoa. Você pertence a Jesus por direito. Ele pagou o preço por você no Calvário. E o preço que ele pagou foi o preço mais caro que alguém poderia pagar. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, ele diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, imaculado e incontaminado. Nós não fomos comprados, nós não fomos adquiridos por Cristo com ouro, prata ou coisas corruptíveis. A Bíblia, ela vai nos dizer que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que nós recebemos por tradição dos nossos pais, com o sangue precioso, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Jesus Cristo nos pagou com o seu próprio sangue.
Ele nos adquiriu. Ele tem direito à propriedade sobre nós, porque ele pagou o preço. Ao adquirir, foi carimbado no céu. Tetelestai, está consumado. Então, ele cumpriu o projeto de Deus, a ordem que Deus havia lhe delegado ao morrer para a humanidade. Segundo, ele riscou a cédula que era contra nós, a dívida que nós havíamos contraído com o pecado. E terceiro, ele nos adquiriu como propriedade. Pertencemos a ele, porque ele assim pagou por nós, porque ele entregou o seu próprio sangue. Valorize o sacrifício de Jesus. Entregue a sua vida a Jesus, você que não fez assim ainda. Procure viver em novidade de vida. A qualquer momento, os céus podem se abrir. Jesus Cristo pode voltar. Alguns acreditando ou não, querendo ou não, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é enfática e ela afirma 1845 vezes que Jesus vai voltar, sendo 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Se a Bíblia fala, eu creio, porque tudo que está escrito na Bíblia já teve, está tendo ou terá o seu fiel e cabal cumprimento. Jesus Cristo está vindo a qualquer momento. Ele virá buscar a igreja que ele resgatou com seu próprio sangue. E você precisa, meu amigo, fazer parte dessa igreja. Você precisa fazer parte desse povo que vai morar no céu. Se você já é salvo, glorifique a Deus por a sua salvação. Agradeça a Deus por aquilo que ele fez por você no Calvário. Deus tem projetos grandiosos para a sua vida, para a sua família. Ele enviou Jesus para cumprir a sua vontade, para pagar a dívida que nós não tínhamos condições de pagar e para nos adquirir como propriedade particular. Hoje nós pertencemos a Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus, pagou o preço da nossa redenção. Pagou com o seu próprio sangue no Calvário, entregando a sua própria vida voluntariamente. E eu vejo uma teologia falsificada de muita gente dizendo que Jesus ele foi derrotado no Calvário. E eu vejo pessoas dizendo que quando Jesus morreu, Satanás fez uma grande festa no inferno e estava numa euforia muito grande, uma alegria. E Jesus foi até o inferno e acabou com a festa do diabo, dizendo eles que os demônios correram e Jesus pegou o diabo, pisou na cabeça, tomou a chave da morte do inferno e disse: é-me dado todo poder nos céus e na terra. É uma falácia, é uma mentira. Na cruz foi que Jesus pagou o preço da nossa redenção. Na cruz, Jesus conquistou a maior vitória. Satanás não tinha nenhum motivo para ficar alegre com a morte de Cristo. A cruz de Cristo simbolizou a sua derrota. Pelo contrário, ele passou toda a vida tentando tirar Jesus da cruz. Ele passou toda a vida tentando dissuadir Jesus da sua missão. Na cruz, Jesus nos comprou. Na cruz, ele nos resgatou e nos reconciliou com Deus. Na cruz do Calvário é onde nós devemos estar, aos pés da cruz, diante de Jesus, e aceitar aquele sacrifício que ele fez por nós. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra, que o Espírito Santo possa plantá-la, guardá-la em seu coração. Um abraço no seu coração. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu ministério. Tetelestai, está consumado.